Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vim falar sobre como é que nós aprendemos. Você já se fez essa pergunta? Eu decidi ser professora porque eu sempre me perguntei isso. Como é que alguém aprende a fazer alguma coisa? Será que é só vendo? Será que é só ouvindo? Vamos discutir sobre isso hoje. Vem conferir comigo, porque eu tenho, muitas informações para você. Antes que eu comece, já deixa o meu like, não deixe de se inscrever aqui no meu canal. O meu canal está crescendo e quanto mais pessoas estiverem aqui, mais pessoas estarão informadas sobre educação. O quê? A neurociência nos diz que aprendemos conforme o nosso cérebro vai processando todas as informações que recebemos, seja de maneira visual, auditiva ou sensitiva. O cérebro processa todas as informações as quais temos contato e armazena. Tudo aquilo que for importante para nós, que tiver significado ou por uma razão positiva ou negativa, o cérebro processa e arquiva. Aquilo que estamos expostos, aprendemos, mas não utilizamos, o nosso cérebro descarta. Tudo isso refere-se à memória. Temos níveis de memória e a cada nível de memória processamos e arquivamos para sempre uma determinada informação ou, após instantes, esquecemos. Então, tudo que conseguimos memorizar é aquilo que aprendemos? É isso mesmo que a neurociência nos diz. É possível afirmar que temos 3 maneiras de aprender: utilizando a nossa memória e significando situações que vivemos. Uma delas é por repetição. Quanto mais repetimos uma situação, quanto mais repetimos a vivência de algo, estamos aprendendo. Portanto, repetir várias vezes alguma situação vai te levar ao conhecer e adquirir aprendizagem. Repetir várias vezes um movimento de dança, por exemplo, vai fazer com que eu consiga desenvolver a coreografia daquela música impecavelmente. Outra situação é pela observação. Quanto mais você observa e estabelece relações com algo que tenha sentido para você, que tenha vivência para você, você vai também adquirir aprendizagem. E a terceira situação em que aprendemos é quando fazemos associação de algo que já conhecíamos para algo que estamos aprendendo. Ou seja, eu sei falar português, eu sou alfabetizada e eu vou aprender uma próxima língua. Eu estabeleço relações sobre algo que eu já conheço para algo que eu estou adquirindo. Tudo isso vai fazer com que aquelas situações vividas, seja pela repetição, observação ou associação, me remetam memórias que serão resgatadas, armazenadas ou excluídas aqui, do meu cérebro. A memória, ela se divide em alguns níveis e eu vou falar um pouquinho sobre eles aqui para vocês. Memória de curto prazo é aquela em que retemos uma informação por pouco tempo, por menos tempo, até que ela seja esquecida ou guardada. A memória de curto prazo pode ser classificada em memória imediata, que é aquela memória que a gente retém logo que a gente recebe. Por exemplo, você acabou de conhecer alguém,
perguntou o nome dessa pessoa, ela te disse e você reteve aquela memória. Se você continuar tendo algum tipo de relacionamento ali com aquela pessoa, esse nome pode ser guardado ou ao longo do tempo, ao longo dos dias, você não vai mais se lembrar do nome dessa pessoa. Temos também a memória de trabalho. O que é isso? A memória de trabalho é uma memória de curta duração. Ela tem uma capacidade, limitada. É aquela que vamos ter como tarefas do dia a dia. Por exemplo, você tem que resolver um problema matemático na sua escola ou você precisa ensinar o seu filho a resolver alguma situação de problema. Você vai explicar aquela situação ou vai pensar naquele cálculo, vai executar, mas ele não vai ter tanto significado assim para você e foi embora. A memória de longo prazo é aquela memória que vai ficar aqui, na nossa cabeça, como se fossem episódios de uma história. Você vai, visita aquela situação e vai embora. Você olha para alguma foto, visita aquela situação novamente e vai embora. Alguém te fala uma palavra ou você escuta uma música e essa memória, ela é visitada e logo vai embora. Ela não permanece no seu dia a dia, mas sempre que algo te remete a ela, você busca aqui dentro das suas caixinhas de memória aquela situação e resgata para que vire uma história de repente. As memórias declarativas são aquelas que fazem parte de algum fato que você quer contar. Você já se deparou com aquela situação em que você está contando alguma história e em algum momento você não consegue encaixar uma pecinha na outra? Essa é a memória declarativa. As memórias não declarativas são aquelas em que você aprende quando você faz. Por exemplo, andar de bicicleta. Você não se lembra como é o movimento do equilibrar, pedalar, mas você sabe, está ali, você sabe como acontece e você só aprendeu porque você vivenciou. Não foi possível ler num livro ou num manual de instruções. Você simplesmente fez e aprendeu. As memórias semânticas. O que elas são? São aquelas que são guardadas ao longo dos anos, passando de geração por geração. São as histórias que já aconteceram em algum período do tempo e, mesmo que você não tenha vivenciado, você conhece. Por exemplo, a história da descoberta do Brasil. E, por último, temos a memória episódica. O que é isso? Aquela memória que você tem da sua formatura, do dia em que você tirou a sua habilitação para dirigir um carro ou uma moto. São aquelas memórias que marcam episódios, momentos seu para você. Então, aprender é memorizar tudo aquilo que o meu cérebro guardar, eu estou aprendendo? É mais ou menos isso. A neurociência correlaciona tudo aquilo que vivenciamos, seja por um período curto ou por um período longo, e demande atenção e significado para aquele indivíduo, isso caracteriza-se como aprendizagem. Eu espero que você tenha gostado do tema, um tema diferente aqui para o canal, mas que tem tudo a ver com o ensinar e o aprender. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui escritinho nos comentários. Eu vou adorar ler o seu recadinho. Tchau, pessoal!